Estamos de volta para o último bloco do programa, que hoje debate a crise dos bancos e o trabalho das pessoas. Nosso convidado é o economista Nildo Ouriques, da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor Nildo, parece ser um consenso aí na mídia especializada, que fala sobre economia todo santo dia, de que numa crise a parcela da sociedade que sobrevive do próprio trabalho tem que fazer sacrifício sob pena de, se a crise não se resolver, o problema vai ser ainda maior. O que pode piorar? Depois da redução drástica dos empregos, da redução dos salários e também da redução dos direitos conquistados. Bem, a mídia especializada, na verdade, é um monopólio da mídia. As pessoas que estão nos escutando vão observar que existe muito pouca informação sobre a crise. Existe muita propaganda sobre a forma com que os poderosos querem resolver a crise a seu favor. Sim. Esse é o principal aspecto. De tal maneira que a imprensa, e sobretudo o jornalismo econômico, ele teme a opinião pública bem informada. E é por isso que nós temos um modelo de propaganda. Rádio, jornal e televisão resolvendo da mesma forma. Os mesmos comentaristas, no mesmo diapasão, no mesmo discurso. E o que eles estão nos dizendo? O que disseram sempre. Se não aceitarem a solução que está dando, darão uma solução muito pior para nossos interesses, para os interesses da maioria da sociedade, Sim. os interesses dos trabalhadores. Estão dizendo, se não aceitarem, se o povo não aceitar os cortes em saúde, educação, cultura, infraestrutura, saneamento básico, etc., eles vão reduzir por sua própria conta. Gente muito experimentada na crise diziam que os banqueiros, quando arruinam a economia, eles arruinam de tal forma, com tal intensidade, com tal força, e até o fundo e até o fim, de tal forma que, para salvar a situação, o primeiro ato necessário é salvar os banqueiros. Isso é uma posição de Keynes, que é um sujeito bem comportado para o establishment. E o que eles estão fazendo? Salvando, em primeiro lugar, os banqueiros. E dizendo o seguinte, se não salvarmos os banqueiros, a situação fica ainda muito pior para os assalariados. Sim. Isso, na verdade, mostra o irracionalismo da sociedade capitalista. A sociedade capitalista em crise, ela deixa aqueles com poder, com mais poder ainda. E a saída da crise é, em primeiro lugar, o resgate dos interesses e dos privilégios da classe dominante. De tal forma que está implícito aí uma chantagem política que eles não vacilam em colocar em prática, daí porque a população toma cuidado. Eu visitei recentemente a Itália e observei que o italiano médio tem um grande apreço pelo primeiro-ministro, sendo ele um banqueiro, porque sabem que se com ele é ruim, sem ele, como representante dos banqueiros, eles colocam os italianos no nível de vida dos gregos. E isso faz com que uma parte da sociedade não arrisque mais. E a situação está se generalizando de tal forma que amplos setores estão começando uma rebeldia no mundo desenvolvido. E nós temos que levar muito a sério. Essa é a experiência da crise. Por isso que aqui a ideia de que todos devem apertar o cinto e fazer um sacrifício, que é uma linguagem, veja, uma linguagem teológica, é gente de fé, e da pior espécie de fé. Essa linguagem teológica nos coloca na situação de pensar que, num momento de austeridade, eu e você estamos submetidos à corte e o Eike Batista também. Quer dizer, os grandes capitalistas estão fazendo o mesmo sacrifício que nós estamos fazendo. E isso não é verdadeiro, certo. Mas é uma ideologia que, com insistência metódica, rádio, jornal e televisão nos coloca todos os dias. Certo. Bom, essa mesma imprensa voltou a falar dos famosos relatórios do FMI, atribuindo-lhes agora, novamente, grande importância. Como está, na sua opinião, o conceito do FMI, depois que a crise aconteceu assim, sem as costumeiras previsões por parte do fundo? Em junho de 2008, o relatório mensal do Fundo Monetário assegurava que no segundo semestre nós teríamos uma drástica recuperação das taxas modestas de crescimento para o mundo capitalista. 3 meses depois, nós entramos na maior crise do capitalismo depois de 29. Você veja que o Fundo Monetário perdeu toda e qualquer autoridade depois disso. Segundo, é preciso dizer, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, o fundo nunca gozou de boa reputação. A elite latino-americana, africana e asiática é que deu sempre muita importância Sim. ao Fundo Monetário, porque é um organismo que representa os seus interesses aqui locais. Mas a capacidade do fundo prever a crise foi nula. A capacidade de encontrar uma saída aceitável para todos é nula.
E os sucessivos diagnósticos com as sucessivas correções, nós os especialistas sabemos, o homem simples da rua não sabe. Curiosamente, se você perguntar em geral, dada a seriedade com que falam os banqueiros e os executivos do Fundo Monetário Internacional e a capacidade que tem de corromper política e ideologicamente os ministros da Fazenda dos sucessivos governos latino-americanos, nós vamos ver que eles falam com uma seriedade que é muito maior do que aquela de um padre num pequeno povoado de uma cidade esquecida do Brasil, da América Latina. Falam com uma autoridade que efetivamente não possuem. Mas os meios de comunicação, como você muito bem colocou, parecem que não vivem se não reproduzir a sentença do Fundo Monetário Internacional com uma áurea de seriedade que a vida nega todos os dias. Muito bem, o governo brasileiro ele pautou para esse ano, 2012, a aprovação de um projeto de lei que flexibiliza os direitos trabalhistas previstos na CLT, que é, diga-se de passagem, uma antiga reivindicação do patronato, rechaçada naturalmente pelos trabalhadores. Isso é uma adaptação em função da crise ou apenas, digamos, oportunismo dos empresários e do próprio governo? E a CUT, né? A CUT, pelo que se vê, também está apoiando. Bem, qual é o mercado de trabalho brasileiro? 2/3 da população economicamente ativa no Brasil ganham até 3 salários mínimos, R$ 1.500. E esses 2/3 não chegam nem sequer ao salário mínimo necessário instituído pelo DIEESE para sustentar uma família de 4 membros, que seriam R$ 2.400. Quer dizer, nós estamos diante de uma população que ganha muito pouco. 80% da riqueza do país está na mão de 15% da população. E os outros 20% da riqueza, ou 15%, está na mão de 80% da população. O país a característica fundamental de um país subdesenvolvido como o Brasil é a brutal concentração de renda. Sim. Fazer reformas na Previdência para tirar direito de camponeses que ganham um salário mínimo e que é quase uma lei dos pobres, não deixar essa gente morrer de fome, é uma medida de uma crueldade absurda. Destinar, em oposição, quase metade do orçamento para pagar juros da dívida, mostra que nós temos que atualizar a bandeira da moratória da dívida interna e da dívida externa. E, por último, verificar que a Central Única dos Trabalhadores, que foi o organismo que nos últimos 30, 40 anos foi o ápice da consciência coletiva dos trabalhadores brasileiros, está apoiando uma medida dessa, mostra a que grau de regressão intelectual e política pode chegar aqueles dirigentes que, durante a ditadura, foram firmes, mais ou menos combativos, etc., e que não souberam enfrentar o sistema capitalista em condições democráticas. Então é uma verdadeira, nem uma tragédia, eu diria uma farsa, que merece toda a nossa crítica e nossa oposição. Muito bem, professor Nildo, o nosso tempo está se esgotando, mas eu deixo o senhor à vontade para fazer a sua conclusão. Bem, eu agradeço mais uma vez o privilégio de estar aqui e acho que é muito importante que nós tenhamos uma reflexão sistemática da crise, porque os meios de comunicação, o que eles fazem é uma produção do esquecimento. E nós precisamos, nas fronteiras críticas do jornalismo, produzir a consciência necessária para mudar esse triste quadro da situação brasileira e mundial. E é perfeitamente possível. Só nos momentos de crise nós podemos pensar soluções fecundas e duradouras. Portanto, é agora. Obrigado pela sua participação. Chegamos ao fim do nosso programa. Hoje discutimos a crise dos bancos e suas implicações no mundo do trabalho com o professor Nildo Ouriques, da Universidade Federal de Santa Catarina. Visite nosso canal no YouTube. Após a barra, é só digitar Justiça do Trabalho SC sem cedilha. E você também pode nos seguir no Twitter no endereço TRT_SC. E se preferir, envie uma sugestão de entrevista para ascom@trt12.jus.br. Voltamos semana que vem com mais um tema do seu interesse. Até lá!